Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Digital, um canal 100% voltado para a tecnologia. Cláudio Vaz aqui de volta para mais um vídeo e hoje eu vou entrar numa pequena série de comandos voltados somente para Linux. Se você é estudante de Linux, se você já trabalha como DevOps, se você é o cara de infraestrutura e está querendo melhorar seu conhecimento de Linux, eu sugiro a você que assista esse vídeo. É um vídeo voltado para troubleshooting, ou seja, para resoluções de problemas do dia a dia, coisas que eu utilizo quase todos os dias, tá bom? Então eu elenquei 8 comandos básicos ali, vocês vão entender já já quando eu abrir o lab aqui e a gente fizer junto, tá bom? Mas antes, se inscreve no canal, curte, compartilha, é óbvio. Se você gostar do conteúdo do canal, se você gostar do conteúdo do vídeo, eu tenho muita coisa voltada especificamente para DevOps, para sistemas operacionais de Linux, principalmente, virtualização no MacBook, Docker Swarm, tem uma série de vídeos no canal que certamente vão te ajudar. Se você está iniciando na carreira DevOps, ou se você é um desenvolvedor e pretende melhorar seu conhecimento como DevOps em infraestrutura, eu sugiro a você que faça um treinamento de Linux, que você seja pelo menos um analista júnior em Linux. Para isso, para te dar essa dica, vou deixar na descrição do vídeo um treinamento da Dunk Code. Dos treinamentos que eu avaliei do mercado, eu avaliei alguns treinamentos, 3 ou 4, esse foi o mais completo que eu pude ver, tá bom? Um preço, assim, imbatível, R$ 147, você pode pagar no cartão de crédito, pode parcelar em quantas vezes você quiser. Não tenho parceria com a Dunk Code, é apenas uma venda do canal e, claro, além de ser uma venda, para que possa colaborar com você, te agregar valor, beleza? Se puder dar essa força para o canal, vai me ajudar bastante. Dunk Code, o treinamento é bem bacana, eu acho que vai até um pouco mais além do que os outros treinamentos no mercado se propõem a entregar, tá bom? Bom, eu vou virar para cá, já vou abrir a linha de comando. Eu sempre tenho utilizado aqui no canal o Rock Linux, que foi lançado, Rock Linux na versão 9, tá bom? Versão Enterprise. Foi lançado em fevereiro desse ano, tem bastante vídeo de Rock Linux, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui hoje é um cenário hipotético de um problema no servidor. Então entendamos o servidor como máquina. Então toda vez que eu me referir à máquina, eu vou estar falando de um servidor, de uma máquina virtual ou até quem sabe de um container, tá bom? Então são 8 comandos, o vídeo é rapidinho, só para você ficar por dentro. Eu vou executar os comandos e vou tentar colocar um cenário hipotético de problema onde você vai poder utilizar esses comandos. Toma nota, guarda o vídeo para você, eu tenho certeza que vai te ser muito útil, tá? Já tenho aqui meu console aberto, vamos lá então. Bom, primeiro comando, quando alguém diz para você, eu estou com um problema numa máquina tal. Se você quer saber o estado real da máquina, o que está acontecendo, o primeiro comando que você vai executar, na minha opinião, seria o dmesg. O que o comando dmesg faz? Ele pega todas as entradas que o kernel da máquina está jogando para fora. Então o kernel começa a processar e ele vai jogando todas as atividades. Então aqui no comando dmesg, ele pega do kernel tudo que está sendo processado no kernel, tudo que o kernel está fazendo. Só que se vocês notarem aqui, ele não tem data e hora, tá vendo? Então isso aqui, essas entradas no dmesg, que o dmesg vai cuspir para você na tela, ela pode até ser coisa antiga, porque a máquina não rebootou, ou seja, ela só vai zerar isso aqui e reinicializar quando o seu sistema rebootar por alguma razão. Então, para algumas distribuições, você tem o parâmetro "-t", de time, "-t" maiúsculo. Aí sim ele te joga a hora e a data aqui, ó. Aí facilita muito a nossa vida, porque aí você tem o registro da entrada daquele log ali que o dmesg está cuspindo na tela, tá? Esse comando é essencial, galera. Deixa eu aumentar um pouco a fonte para quem vai fazer t-shoot ou troubleshooting, vai tentar entender ou vai atuar em algum tipo de problema, ok? Bom, você entrou lá e agora você vai ver, alguém logou nessa máquina. Será que tem gente logada nessa máquina? Deixa eu ver. Eu vou dar o comando who, né? Ou simplesmente o w. Bom, só tenho eu logado como root via SSH, tá bom? Então, o comando who ou apenas a tecla w, você vai saber quem está logado na máquina. Um outro comando bem importante é o last. O comando last ele vai informar para você quais foram os últimos usuários logados na máquina, o endereço IP que cada usuário logou e o horário, o dia e a data. Então o comando last ele vai exibir exatamente aqui, ó, o usuário que logou, o endereço IP que logou na máquina e a data, ok? Se está logado ou não, o que fez, o que não fez. Bom, aqui eu executei um reboot intencional com o usuário CMVAS mais cedo, né? Loguei nesse horário
e loguei nesse horário, acabei rebutando nesse horário aqui, tá? Então, esse comando last, normalmente ele é bem extenso, ele é bem grande em máquinas de produção. Então você pode fazer o seguinte, associado ao comando last, você executar o número de entradas que você quer. Se você der um last menos 10, ele vai exibir as últimas 10 entradas. Se você der um last menos 2, ele vai exibir as duas últimas entradas, como vocês podem ver aqui. Ok? Então guarda aí esse comando last para que você saiba quais foram os últimos usuários que logaram na máquina, ok? Um outro comando bem interessante, que eu acho que muita gente já conhece, é o History. Bom, o comando History, ele guarda o histórico de todos os comandos que foram digitados na máquina pelo usuário corrente. No caso, eu habilitei o usuário root para logar via SSH. É claro que essa não é uma boa prática de segurança, mas como eu estou na minha casa, só para eu não ter que ficar dando sudo e trocando meu usuário semivaz para root o tempo todo, então na instalação do Rock Linux eu habilitei o root para que ele possa se logar via conexão segura. Bom, o comando History ele vai mostrar para você todos os comandos executados anteriormente na máquina. Isso daqui, pessoal, para quando você vai pegar um sistema que você não conhece, um sistema que eu digo é o Linux, tá? O sistema operacional. Você vai mexer numa máquina que você nunca viu, você vai fazer uma visita no cliente. Se é uma máquina sua, do seu ambiente, do seu habitat, do seu ecossistema, ok, você já conhece. Agora você vai fazer um trabalho de consultoria. Caramba, o que foi feito nessa máquina? Então eu posso garantir para você que esse comando History, ele salva a vida de muita gente, porque aqui você vê as últimas atividades que foram realizadas no sistema operacional. Então, você vê, enfim, onde estão alguns diretórios que você não conhece, as últimas pessoas que mexeram, e claro, você consegue ver quais foram os últimos comandos digitados na máquina, ok? Então, guarda aí, comando History. Se o History for muito extenso, por acaso eu acabei de instalar esse Rock Linux um pouco antes de fazer o vídeo, então eu não tenho muitas entradas, mas tem histories que são gigantescos. Então você pode aliar a ele o comando pipemore, que ele vai listar para você, ó, tá vendo? Ele vai listar para você por página, tá? Então o pipemore vai ajudar bastante. E você pode associar também o pipegrep para você fazer uma busca de alguma string, por exemplo. Eu vou ver se foi buscada a string vi, que é o editor de texto. Olha lá, eu tenho 3 entradas que eu mesmo fiz para alterar o host da máquina aqui para Rock Linux. Então, se você quiser saber, por exemplo, será que alguém procurou log nessa máquina? Você vai dar lá um vi, vai dar um history, pipegrep, e aqui a string que você deseja. Ele já vai filtrar para você não ter que correr todas as entradas e olhar uma por uma, tá? Então você vai associar, nada demais, o comando grep. Um outro comando interessante, quando você está fazendo tshoot, né, troubleshoot, é o ifconfig. O ifconfig ele vai exibir para você todas as interfaces de rede, todas as placas de rede existentes no sistema e o seu devido endereço IP e a sua máscara de rede, o endereço de broadcast da rede. E aqui, se você tiver IPv6 cadastrado, tá? Aqui ele dá para você o número de pacote, o número de erros, se houverem erros, né? Enfim, ele tem outras informações aqui de RX e TX, de transmissão e recepção da sua interface de rede. No meu caso, eu só tenho uma placa de rede, ok? Mas normalmente você tem a TH0 e a TH1. É o default do Linux. Nesse caso, o Rock Linux deu isso aqui, ó, ENP0S6. Ou quando você tem duas placas de rede e você faz uma placa de rede virtual, você cria uma espécie de channel. Você pega duas placas de rede, cria um channel que é uma interface virtual, que ela normalmente é chamado de bond. Você tem o bond 0, o bond 1, que junta. Suponhamos que aqui fosse duas placas de rede ligadas. No meu caso, eu só tenho essa placa de rede, essa interface de rede ligada. Mas suponhamos, hipoteticamente, que eu tivesse essa placa de rede. Qual é a boa prática? Eu pego essa placa de rede, essa interface de rede, né? Na área a gente chama de interface, não chama nem de interface, chama essa interface. Pego essa interface de rede, ligo numa subnet de um switch. Pego essa outra aqui e ligo na outra subnet em outro switch. E aí depois eu pego e crio um encapsulamento virtual, fazendo um join, juntando essas duas placas de rede que estão em ambientes de rede distintos
e crio uma placa de rede virtual chamada normalmente de bond. Para que isso? Para que eu tenha uma redundância de redes, ou seja, se um segmento da minha rede cair, ficar down, se eu tiver um downtime de um switch, por exemplo, o meu servidor não vai cair, a minha máquina não vai cair, porque eu tenho o outro segmento de rede, a outra subnet, para poder me atender, beleza? Isso é amplamente utilizado, aliás, é uma boa prática você ter sempre redundância também de caminhos de rede, beleza, pessoal? Acho que valeu esse adendo aí, não tinha previsto, mas já que a gente está olhando, então a gente usa aqui ó, o ifconfig, normalmente "-a", para que ele exiba tudo, beleza? Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Ah, o comando df. Para que serve o comando df? Normalmente, se você der o comando df, ele vai te listar todos os volumes criados no seu file system, na sua máquina, tá? Nos seus sistemas de arquivo. Normalmente eu utilizo o parâmetro "-ah", que é de todos e na forma de Hillman. Para que serve isso? Aqui ele está me dando a capacidade de cada volume, só que ele está me dando em bytes, tá vendo? E aqui a taxa de utilização em porcentagem. Quando eu boto o parâmetro H, da mesma forma que eu coloco quando eu vou dar um ls, ele vai me listar na forma humana. Então ele vai converter de bytes para mega, para giga, para tera ou para peta. Aí depende do que você está usando. Então eu tenho aqui alocado no meu barra, para esse barra dev mapper, eu tenho 36 GB e aqui eu tenho o consumo em porcentagem dos outros volumes. Uma coisa bem interessante que é muito utilizada é, toda vez que você vai utilizar uma máquina em produção, você jamais, por questões de segurança de dados também e de prevenção a problemas, você salva os seus dados do seu projeto, do seu banco de dados. Tudo aquilo que for referente à sua aplicação, você não salva local na máquina, não é uma boa prática. Normalmente as pessoas montam um volume aqui, monta um NFS, que é um Network File System. O que é isso? É como se você fizesse no Windows, né, mal comparando, é o mapeamento. Você aponta, você cria um diretório que vai estar fazendo um direcionamento para o storage. E naquele storage você tem segurança de hardware, você tem redundância de hardware, resiliência de hardware. Ou seja, é uma boa prática para você salvar os seus arquivos, manter os seus arquivos a salvo, rodando a partir dessa sua máquina, desse seu servidor, tá? Então o comando df, ele lista exatamente os volumes que estão montados na sua máquina. Onde é que fica configurado isso, Cláudio? Fica aqui, ó, dentro do etc/fstab, ok? Deixa eu limpar a tela, vamos repetir o comando. Eu vou dar um cat nesse diretório aqui, ó, etc, e no fstab ficam configurados todos os seus mount points, ó. Então, por exemplo, se você quisesse incluir um storage aqui, você editaria, mas aí eu teria que entrar com o VI, tá? Vamos fazer aqui rapidinho, só para a gente não estender muito o vídeo. Eu daria um VI aqui, tá vendo? E aqui eu colocaria o endereço do meu storage. Ou seja, eu colocaria o caminho. Normalmente a gente coloca esses mount points dentro do volume do diretório MNT. Então, por exemplo, eu colocaria aqui o meu storage, o caminho do meu storage, né? Ou eu posso colocar, não é uma boa prática, mas colocaria aqui o endereço IP, vai, 92.168.0.10 barra, e aqui o caminho onde eu teria a minha aplicação, barra alguma coisa, tá? E aqui no final viria as permissões, e aqui onde ele seria montado. O que é isso? É criado um diretório local dentro da sua máquina que vai estar apontando para esse storage. Então, depois de você salvar esse cara, você vai dar um mount "-a". Ele vai reler o etc fstab e vai criar aquela referência para você, que normalmente se cria dentro do MNT. Deixa eu ver se tem MNT aqui. Normalmente se cria dentro do MNT, ó, aqui dentro. Ó. Eu posso criar um diretório mkdir teste, tá vendo? Já existe. Quando eu entrar nesse diretório teste, ele vai exibir o conteúdo daquele storage que está montado lá em outra rede, lá em outro estado, até em outro país, tá? Então é uma medida de segurança, principalmente de resiliência de arquivos, ou seja, você nunca salva seus arquivos de projeto, de produção, de trabalho, de banco de dados na sua máquina. É sempre de boa prática que eles estejam montados em um diretório, beleza, pessoal? Bom, para terminar, a gente vai entrar no var log. A gente vai olhar o arquivo Messages, que é um dos arquivos mais importantes do sistema. Esse arquivo aqui, ó, o Messages, tá vendo?
1h31 foi a última hora que ele gravou nesse cara. Então, o que faz o arquivo Messages? O arquivo Messages, ele grava todas as entradas do sistema. Ó. Esse cara, ele abriu no dia 20 de junho, às 22 horas e 32 minutos. Nós já estamos aí no dia 21. Estou na primeira linha, estou indo para a última linha, tá? Tudo que for registro do sistema, tudo que sair também lá no DMESG, que a gente viu no início, ele vai gravar nesse arquivo, tá? Então é um arquivo de referência total do sistema. Se você tiver um erro de memória, se você tiver um dump de memória, uma falha na placa de rede, um flap que a gente chama na placa de rede, quando você tem um down-up de tráfego na interface, se você tiver um erro de processamento, se você tiver um servidor em Nginx instalado, o servidor, por alguma razão, parar de funcionar, ele vai logar tudo aqui, tá? Então, por favor, guardem esse cara aqui, ó. Guardem esse caminho var, log e o arquivo de messages, que ele guarda todos os logs do sistema. Beleza? Pessoal, por hoje era o que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que é bem interessante. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal. Próximo vídeo eu vou voltar para a gente continuar. Eu vou selecionar mais alguns comandos para a gente poder olhar, tá? Eu acho que com esses comandos aqui você já consegue entrar em qualquer máquina, você consegue ver qualquer coisa e fazer o seu troubleshoot. É claro, se você vai entrar aqui, se você já é profissional, você vai entender exatamente o que o seu operacional está querendo te passar. Se você está iniciando na área, é o seguinte: log é tudo. Tudo que você faz no sistema operacional, principalmente no Linux, você tem que ler log. Você tem que ler o log e interpretar exatamente o que ele está te dizendo com o cenário que você tem na mão para resolver. Beleza? Para isso, eu sugiro a você que estude VI. VI é um dos editores de texto do Linux. Tem o VI, tem o Vim, tem mais uns dois aí, mas eu sugiro que você, sendo root, estude o VI, beleza? Mas log é tudo, você tem que saber interpretar log, tá? Então assim, no próximo vídeo a gente vai voltar com mais alguns comandos para tentar te ajudar a fazer um troubleshoot com maior eficácia. Beleza, pessoal? E aí, se você gostar, faz o curso do treinamentozinho da Dunk Code, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Beleza, pessoal? Hoje aqui num ângulo diferente do cenário, na verdade posso nem chamar de cenário, isso aqui é meu ambiente de trabalho, mas eu resolvi mudar um pouquinho aqui, tá bom? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.